São 8h25 e você acompanha o Jornal Bom Dia pela 87,9 FM, também pelas nossas redes sociais. E hoje, com muito prazer, nós vamos conversar com Cris Briani, ela que é secretária, e o Fabiano Fal, presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Cris, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela participação. Fabiano também, muito bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Inicialmente, Fabiano, vamos falar um pouquinho da finalidade e principais ações do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Muito bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu considero muito importante esse tipo de conversa para poder informar a comunidade de uma forma geral o nosso trabalho, o que é feito no Conselho Municipal e de que forma é feito. Então, muito obrigado pelo convite. Cris, muito bom dia, seja bem-vinda. Quanto tempo você está no Conselho Municipal do Meio Ambiente? Você que é uma defensora aí das questões ambientais. Muito bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite também. Eu estou no segundo mandato, né? Eu já participava do conselho quando ainda era a gestão Orestes Previtali, e fui eleita novamente para esse mandato que termina esse ano. O conselho são 2 anos só, né? Então, já estou no segundo mandato aí de conselheira. O conselho é paritário, tem uma participação da sociedade civil e tem uma participação da representação do poder público, né? Como é que vocês realizam as reuniões? São quinzenais, mensais? Como é que acontece esse processo, Cris? São reuniões, regimentalmente, elas são mensais, as reuniões ordinárias. E a gente pode também, dependendo do caso, chamar reuniões extraordinárias para tratar de assuntos específicos. Mas, regimentalmente, é uma reunião por mês, que eu considero até... A gente estava até conversando isso no carro, né? Agora é o segundo ano, o último ano, tem muita coisa para ser feita. A gente pretende fazer esse ano a Conferência Municipal do Meio Ambiente, então tem muito trabalho. Seria importante a gente até ter 2 reuniões ordinárias por mês. Mas a gente tem também que é muito difícil, né? Não só para os representantes da sociedade civil, e nós 2 somos da sociedade civil, porque as pessoas, né, a maioria trabalha e tudo mais, mas também o pessoal do poder público, né? Nós temos, assim, no conselho, vários secretários, né? Então, às vezes, eles não conseguem participar da reunião porque a gente entende que eles também têm muita coisa ali acontecendo, né? Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer. A Cris Briani, ela nos ajuda muito no processo todo documental do conselho. Ela que faz a ata do conselho, ela que faz as convocações, os ofícios. Então, é um trabalho fundamental para que o conselho tenha sucesso e a gente consiga resultados. Você falou na paridade. Então, no caso, cada conselho, de acordo com o regimento, tem um número de representantes, seja da sociedade civil ou do poder público. No caso do meio ambiente, são 8 representantes da sociedade civil e 8 do poder público. Tá? Então, são representantes de entidades, tá, que participam da sociedade civil. E no poder público é de acordo com as secretarias, né, Cris? Então, cada secretaria elege um representante para a gente poder estar conversando nas reuniões. Então, nós temos as reuniões ordinárias, que normalmente é na segunda quarta-feira do mês, e a gente estende o convite para a sociedade civil. Ela é pública, então quem tem interesse em participar é só se inscrever com até 2 horas de antecedência e pode participar das reuniões. A gente tem um orgulho muito grande, porque a reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente é uma reunião que tem bastante participação. A gente, assim, bastante dentro
de alguns limites, né? Então, por exemplo, a gente chegou a ter 32 participantes online. A gente está atualmente, devido à pandemia, fazendo reuniões online. Então, facilita bastante a participação até da sociedade civil. Então, essa inscrição ela é feita através de um e-mail, que a gente vai passar daqui a pouquinho, e aí a sociedade civil pode participar também ou entender o funcionamento do Conselho. Eu vou falar alguns itens, para não prolongar muito, algumas ações que o Conselho Municipal do Meio Ambiente faz. Então, assim, nós realizamos as reuniões ordinárias e extraordinárias. O porquê das reuniões extraordinárias? É porque são temas sensíveis que exigem mais tempo para um assunto específico. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma alteração no regimento do Conselho. Então, exige muito tempo. Então, a gente está organizando uma reunião só para discutir esse assunto, entre outros, né, Cris? A gente orienta e acompanha a gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que é muito importante, pela Secretaria da Fazenda, e a proposta orçamentária do fundo na LOA, né, Cris? Isso. Esse ano, inclusive, foi aumentada a verba para o Conselho. O fundo, ele tem só recursos municipais ou recebe algum recurso da sociedade também? O fundo, ele basicamente são multas ambientais aplicadas no município, vão para o fundo. Mas então, nada impede também que haja doações, mas principalmente são multas. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Cris. Muito obrigado pela participação aqui na Valinhos FM. Revisão do plano diretor. No ano passado, um ano cheio de discussões e debates. Qual foi o engajamento, a participação do Conselho Municipal na revisão do plano diretor? Nós participamos, a Prefeitura organizou aquelas oficinas temáticas, e a primeira, eles faziam 3, né, com o mesmo tema. Então, o primeiro era sempre com os conselhos. Mas aí era aberto a todos os conselhos. A gente teve uma participação muito grande dos membros da sociedade civil nessas oficinas, e ali a gente fazia nossos questionamentos. Não houve, infelizmente, assim, uma reunião do Conselho especificamente para debater o plano, onde a gente pudesse dar um veredito. Até porque seria estranho, porque é óbvio que o poder público, em peso, traria sua opinião favorável ao plano, né, já que é um plano da Prefeitura. Então, muita gente questiona assim, mas não passou pelos conselhos. Assim, bom, é complicado, porque se você coloca, por exemplo, em votação o plano diretor e uma pessoa da sociedade civil que está convencida que é um plano bom vota a favor, a gente passa para a sociedade a impressão que o Conselho aprovou o plano diretor, e não é bem assim. Isso tanto no Conselho de Meio Ambiente quanto no CMDU, que nós dois também participamos. Eu sou suplente no CMDU e o Fabiano é titular. Então, essa foi a nossa participação. E, claro, a gente participou, a maioria dos membros da sociedade civil participaram da audiência pública, tiveram falas registradas na audiência pública. E agora, então, nós estamos aguardando essa oportunidade de conversar diretamente com a Comissão de Sistematização e levar as nossas preocupações. Uma ação que a gente já prevê, que vai ser objeto de uma reunião extraordinária, é que, em outubro do ano passado, o CAEX, que é um órgão assessor do GAEMA, do Ministério Público, ele emitiu um parecer sobre a proposta. Aí é sob o ponto de vista mais ambiental, realmente. E esse parecer foi lido na última reunião do CMMA, que a gente fez a primeira reunião deste ano, quarta-feira passada, e então nós vamos debater esse parecer no Conselho, até para nos preparar para essa reunião com a Comissão de Sistematização, porque aquele parecer ele é muito forte e ele vai realmente ao encontro de tudo que a gente colocou nessas reuniões, nessas oficinas, na audiência pública, né? Então, a gente considera assim, aquele parecer é irretocável. Hoje, esse material está todo na Câmara, né? A Prefeitura já encaminhou e agora a Câmara criou uma comissão de sistematização para
dar andamento ao processo. Já foi marcada alguma reunião ou ainda a Câmara vem trabalhando? Com os conselhos, não, mas com as entidades, sim. Eles fizeram uma reunião justamente para poder ver a opinião das entidades. Então, as entidades trabalhou durante 1 ano, um pouco mais, né, foram reuniões aos sábados para discutir justamente debater os pontos frágeis do plano diretor. E a gente expôs isso para os vereadores, para a comissão, justamente para eles terem esse norte de como trabalhar daqui para frente. Nós temos aqui a participação de 2 ouvintes por meio do nosso Facebook. Então já deixo aqui a oportunidade para você que está nos ouvindo, quiser participar, é só mandar uma mensagem no Facebook ou mandar um WhatsApp para a gente no 99609-1059. O Hélio Bortoleto Júnior, ele que é membro da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos, ele diz: bom dia, importante a participação da sociedade civil nos conselhos municipais. Parabéns à coordenação do Fabiano e do trabalho da Cris Briani. Importante o contraponto da sociedade civil frente ao executivo e suas demandas. Conselho muito importante e de fundamental participação da sociedade. A Valéria Lopes diz: parabéns e gratidão a Cris Briani e Fabiano Fal pela dedicação ao conselho e à proteção do meio ambiente de Valinhos. Obrigada, Muito obrigado. Obrigada, Valéria. E Valéria. Valinhos tem uma pressão aí por novos loteamentos, novos condomínios. E como tem sido o diálogo do Conselho Municipal com o Poder Executivo, sendo que ele também tem um papel aí importante nessa discussão? Olha, eu diria que assim, foi aberto o diálogo, efetivamente, nessa gestão. Isso a gente não pode negar, porque como eu participei do conselho anterior, que ainda era a gestão Orestes, a gente tinha o advogado Pedro Medeiros nessa secretaria. Foi um período bastante difícil, né? Foi a minha primeira experiência de conselho e a gente encontrou ali absoluta falta de diálogo. Tanto é que ele fez questão de ser o presidente dos 2 conselhos, né? E então controlava toda a pauta e tal. Essa gestão já foi o oposto. Eles fizeram questão de não participar da mesa diretora, quer dizer, o secretário que a gente soube até que está tendo uma mudança, né, nessa secretaria. Ele é vice-presidente do conselho, né, e ele fez questão, né, dos 2 conselhos. Não vou ser presidente, vou ficar na vice-presidência e também não vou apontar nenhum membro do Poder Público para a secretaria. Então, quero deixar na mão realmente da sociedade civil. Então, isso foi a gente começou bem, digamos assim, né? E realmente assim a gente tem tido um diálogo muito muito bom, muito constante. É claro que a gente tem visões diferentes, né? Porque assim a visão que eles trouxeram para esse plano diretor, e a gente entende também esse lado, é que a prefeitura arrecada pouco. Só que o nosso contraponto é o seguinte: assim, o Valinhos ele vem já de um processo de anos e anos e anos de arrecadação via IPTU. É a única, fonte. Dizer, é a maior fonte, a maior né? fonte, né? Aí perdeu grande, né? Está perdendo empresas e tudo mais. A gente sabe que também tem empresas se instalando aqui. Então, assim, o que a gente gostaria é que mais empresas que não fossem, né, que tivessem essa visão também de uma economia sustentável, economia verde, se instalasse. Porque isso não é um problema de Valinhos, é um problema do Estado, é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Né? Finalmente, assim, eu fico feliz que também mudou a gestão federal, né? A gente tem agora uma Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, e a gente tem toda essa visão de que há uma necessidade urgente de se fazer alguma coisa, não dá mais para esperar. Então, essa visão de que não, a maneira mais fácil, mais rápida é construindo, essa visão de não, Valinhos tem que se desenvolver, né? A gente já viu esse filme, né, Fernando? Né? Principalmente a gente que conhece Valinhos, né? Eu não sou valinhense, mas estou aqui há 60 anos quase, né? Então você vê as mudanças, os problemas de trânsito que nós temos, quer dizer,
tem momentos que são caóticos, parece cidade grande. O problema é de água, Sim. né? Problema de rede de esgotos. E aí entra outros, né? A questão de educação, de saúde, né? Então, tudo isso precisa ser analisado. E a gente sabe que Valinhos, pela topografia que tem, a vinda de grandes indústrias também não é favorável. Então, nós precisamos de indústrias, de tecnologias, né? Mas precisa de incentivos aí para que essas indústrias venham e que Valinhos não se torne cidade dormitório, né? Eu tenho dito, porque eu trabalho muito com as entidades assistenciais. Hoje, os condomínios são verdadeiros guetos. Nós, das entidades assistenciais, não temos acesso aos condomínios. Os moradores, por sua vez, eles vêm, muitas vezes trabalham em São Paulo, Campinas, outras cidades. A grande movimentação deles é com relação aos supermercados. Eles frequentam os supermercados de Valinhos, mas não têm identidade com a cidade. Exato. Né? Vão ao shopping em Campinas. Quer dizer, então, tudo isso precisa ser repensado, esse crescimento da nossa cidade. E preocupa, Fernando, porque se tornam verdadeiros enclaves urbanos, né? Por exemplo, a gente tem extensões de muros de condomínio que dificulta o trajeto de uma ambulância, de um socorro de um bombeiro, porque inviabiliza as vias públicas, né? Então, paralelas. Então, acaba gerando um problema de mobilidade grave. Então, essa é a nossa preocupação com esse plano que está sendo sugerido, o plano diretor, porque incentiva a expansão urbana, sendo que a gente tem vários espaços vazios que podem ser ocupados. Então, nós temos alternativas. Eu acho que não é necessariamente uma solução expandir as áreas urbanas. Isso acaba afetando principalmente na área de preservação ambiental, né? Eu acho que a Serra dos Cocais é um exemplo disso. Hoje é muito comum surgirem aqueles condomínios verdes, né, ecológicos. Então, em que ponto isso é bom para a preservação? Então, a gente que defende o meio ambiente, a fauna e a flora, a gente ficou muito preocupado com essa ampliação, com essa expansão urbana. Então, e a gente observa, né, agora mesmo nós temos aí a Festa do Figo e a Expo Goiaba, né, a dificuldade que Valinhos tem, né, a redução de área agrícola que já aconteceu. Então, esse é um problema que precisa ser maturado, repensado, né, e a população precisa dizer o que quer, né, para as próximas gerações. Cris, vocês têm ideia, não sei se o Conselho tem essa informação, do número de lotes vazios que existe no município? Porque me parece que há um número considerável de área que pode ser ainda ocupado. A informação que nós temos acho que foi um levantamento da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, acho que há uns 2 anos atrás, que estimou em torno de 6 mil lotes, né? Inclusive, esse parecer do CAEX, ele levanta também esse ponto, que antes de se pensar em abrir novas frentes aí de expansão, teria que ser assim, essa população que também não está bem dimensionada, eles também apontam isso, a prioridade seriam os lotes urbanos que já estão perto de todo o investimento que a prefeitura fez, né, ao longo desses anos todos, né, com escola, com posto de saúde, com asfalto, enfim, toda a estrutura urbana, né? Esgoto, né, e não colocar as pessoas cada vez mais distantes, né. Eu, por exemplo, eu questiono muito a ideia de se fazer uma readequação ali na Biquinha.
Primeiro porque é um processo muito antigo já, que já tem sentença judicial, que não foi cumprida. E a ideia dessa prefeitura, espero que eles não levem isso adiante, é fazer o REURB ali, fazer uma readequação arquitetônica, urbanística, levá-los mais distantes da estrada, né, porque eles estão na beira da estrada. Não sei se você sabe, tem uma, inclusive está tendo uma obra do governo estadual lá, do DR, de repavimentação. Eles vão encontrar um grande problema na hora que chegar ali, porque não tem como, né? Eles estão na beira da estrada. E eu questionei isso, inclusive, na audiência, de que eu respeito toda a luta, entendo a situação ali, porque são pessoas que estão ali há 40 anos. Mas eles estão distantes de todo o aparato público que já foi feito investimento. Então, eles deveriam estar sendo se criar uma ZES, ou no São Bento, em algum outro bairro ali mais próximo, onde esse investimento já existe. O São Bento, por exemplo, os equipamentos públicos lá, eles são subutilizados. Só para você ter uma ideia. Tem água, esgoto... Escola, posto de saúde. Posto de saúde, sim. Né? São 8 horas, mais 45 minutos. A Serra dos Cocais, ela tem uma importância muito grande para o nosso município por conta da questão hídrica, não é? Uma parte da água que Valinhos usa, de certa forma, vem da Serra dos Cocais. Vocês acreditam que nesse ano discussões serão acaloradas em relação à preservação desse espaço? É a nossa expectativa. A gente tem trabalhado muito em cima desse tema, em cima da Serra dos Cocais, da área, né? Então, realmente, a Serra dos Cocais é uma região estratégica por conta do grande manancial de águas, que pode contribuir com o abastecimento não só de Valinhos, mas com os municípios circunvizinhos, né? Como Valinhos, Itatiba, Vinhedo e Campinas. Eu vou pedir licença só para ler um trecho de um trabalho do Márcio Adriano Bedariol, de um trabalho que está disponível na internet. Tá? Ele começa o trabalho falando assim, ó, a popularmente denominada Serra dos Cocais é uma grande área natural inserida no contexto de uma das regiões com mais alto grau de urbanização do interior do estado de São Paulo. Então, só por esse trecho preocupa, né? Porque é uma área muito visada para empreendimentos, justamente por essa nova ideia de ter esses condomínios ecológicos. Então, preocupa bastante. Ele é um conjunto de municípios que formam a região metropolitana de Campinas e o aglomerado urbano de Jundiaí. Então, para ver como é extenso essa área da Serra dos Cocais. Fabiane, você tem uma porcentagem de quanto hoje a Serra dos Cocais é preservada ou esse dado não existe? Outro fator preocupante. Tá? Eu vou falar porque a gente fez um estudo recente, com o auxílio de 2 estudantes de biologia, que é o Fábio Mota e o Igor Carvalho, que fez um estudo de apenas menos de 1% da área da Serra dos Cocais. Então, foi feito um levantamento da fauna e da flora, e a gente conseguiu registrar, nesse pequeno estudo de 3 meses, 140 espécies diferentes, sendo 96 espécies de aves, 19 espécies de mamífero e 18 espécies de répteis e 7 espécies de anfíbios. Então, foi um pequeno estudo onde a gente conseguiu identificar espécies que tem na região, que são super importantes para a disseminação de sementes, para a disseminação do meio ambiente, né, do florestamento, enfim. Então, assim, a gente não tem essa dimensão da área total da Serra dos Cocais, da preservação e da degradação. Então, é muito carente desses estudos. E é o que a gente precisa trabalhar agora, daqui para frente. São 8 horas e 50 minutos. Cris, quais os próximos passos agora, né? Como é que o Conselho pretende trabalhar, acompanhando principalmente a atuação do plano diretor na Câmara Municipal? Essa é apenas uma das tarefas aí.
que eu diria que é de toda a população, né? Não só do Conselho. Dentro do Conselho, nós estipulamos no nosso plano de trabalho a realização da Conferência Municipal de Meio Ambiente para este ano. Quando que deve acontecer a conferência? Acredito que até a metade do ano a gente realize. No primeiro semestre. No primeiro semestre, a gente criou já uma comissão de organização, então a gente vai começar a nos reunir para definir tema, definir convidados, porque aí no segundo semestre já começa também o processo eleitoral, né? A gente tem um prazo aí de publicação e até novembro é feita uma nova eleição, né, para o próximo biênio. E uma área de atuação que para mim é muito cara também é a questão da educação ambiental, né? Como vocês sabem, eu tive um período de 2 meses como vereadora e eu procurei ali saber se Valinhos tinha uma política de educação ambiental. E eu descobri que existia já uma lei de 2010 que instituía a política de educação ambiental. Só que ela não está sendo cumprida assim na sua integridade. Então, nós apresentamos algumas emendas a esse projeto, atualizando um pouco e, principalmente, colocando algo que eu senti falta, é que assim a educação ambiental, né, sendo uma área que ocuparia transversalmente todas as disciplinas, não seria uma disciplina única, ela seria feita não em sala de aula, mas nos locais. Assim, fazer os alunos aprenderem, conhecerem as redes locais, conhecerem os problemas também, né? A gente tem, por exemplo... Nós tínhamos a Semana da Água, né? Isso tem. Bem forte. Inclusive porque, assim, dentro do projeto Selo Município Verde e Azul, uma das diretrizes é a educação ambiental, que vem sendo cumprida, mas assim, vem sendo cumprida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, é uma técnica, ela vai às escolas, ela dá uma palestra, mas a gente considera assim, claro, ele elogia o trabalho, o esforço, ela é uma excelente engenheira, se não me engano, que é a Juliana Machado, mas assim, a gente entende que isso é uma tarefa para educadores, né? Essas palestras, elas podem ser feitas no ambiente extraescolar, né, para uma população que não esteja na escola. A escola é ambiente de formação e é importante que os alunos conheçam as serras cocais, conheçam as áreas de preservação que já existem em Valinhos e conheçam os problemas também, né? Vão ao Ribeirão Pinheiros, não precisa ir até ali a divisa com Joaquim Egídio, é só ir ali do lado do Flex. O próprio Fábio, né, que foi citado aí desse estudo, ele levantou para a gente no Conselho de Meio Ambiente e no Conselho de Desenvolvimento Urbano, um problema que estava tendo ali, e que está tendo ainda, né? Uma mata ciliar ali, que há um despejo de lixo e tudo mais, e com morte de animais que atravessam ali a pista e tal. Então, os problemas estão muito próximos, mas assim isso tem que ser levado. E aí o DAEV também entraria nessa parte para mostrar todo o processo da água. Então, assim, é um projeto grande que a gente quer dar início com a Secretaria de Educação. Questão do lixo, né? Questão do lixo, para levar realmente as escolas... Nós temos mais uma cooperativa de reciclagem. Exato. Né? E outra coisa que também vai ser discutida esse ano é a proposta de PPP, né, do lixo. Isso também, dos resíduos sólidos. A gente tem bastante coisa aí. Bastante trabalho. Infelizmente, nós não temos mais tempo, mas nós queremos agradecer a presença do Fabiano Fal, presidente da Cris Briani, secretária, né, do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Nos colocamos à disposição. Obrigada, né? Sempre obrigada. que vocês tiverem notícias, por favor, nos envie, porque eu acho que essa é uma questão da sociedade, né? E eu acho que a sociedade ainda não tem a consciência exata do que são os conselhos municipais, né? Precisaria haver mais envolvimento, mais participação, porque nós precisamos discutir, né, e solucionar, né? Eu digo que nem tudo é possível, mas muita coisa é capaz de modificar. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que realizem e nós estamos sempre à disposição. Bom dia a vocês. Bom dia, obrigada. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade de
divulgar o trabalho de um conselho. Nós é que agradecemos. São 8h55. Nós vamos fazer um rápido apoio. Em seguida, voltamos ainda com a previsão do tempo. 8